Olá, meu querido, amado, amada, irmão, irmã em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Quantum Light Videbs e Agnosis. Tem um tema filosófico, psicológico muito, mas muito interessante. Mas primeiramente, tenho que me apresentar. Eu me chamo Pedro Victor Lucas Bonf. Eu sou graduado em Tecnologia em Gestão Pública, Administração, Negócios. Sou especialista em Psicologia Clínica, Neuropsicologia, Psicanálise, Psicologia Social, MBA em Psicologia Organizacional e do Trabalho e Psicologia Fenomenológica. Curso Filosofia, sou entusiasta filósofo e eu posso dizer que sou filósofo. Muito bem, preparei uma aula hoje, uma aula que é bem dificultosa porque a gente vai falar sobre um autor que eu sempre, um dos meus principais, e não é porque eu não li algum livro dele, eu esqueci de ler, que eu não sei a maestria dos conceitos. Eu conheço os conceitos porque eu estudo há mais de 20 anos. Isso me dá expertise no assunto, sem nenhuma camuflagem de AI ou de achismo ou de alguma coisa assim do tipo. É experiência consolidada, teórica ou prática. Meu nome é Pedro Victor Lucas Bonf, eu sou seu professor de humanas, de filosofia. Agora você deve prestar bem atenção e distanciar filosofia de psicologia. Você não pode colocar duas ciências ao mesmo tempo, você deve seguir um socorro educacional, uma corrente, uma escola de pensamento. Ou você segue um pensador para ser seu influente, para você ser influente com ele, com um pensador, por exemplo, Hegel, Lacan, Freud, Marx. Se você escolher muitos, Platão, Aristóteles, Sócrates, você vai criar uma repetição que a sua cabeça não vai dar conta de sintetizar tanta informação que você vai acabar sintetizando com reducionismo lógico. E isso é uma coisa que Hegel detesta, é o reducionismo. Que ele reduziu a metafísica, por exemplo, a alegoria da caverna de Platão, como uma metáfora. A metáfora para dizer que Lacan quer dizer a verdade não está aqui dentro, na cabeça de macaco, monkey mind, como dizem os budistas, mas está do lado de fora, só na realidade tangível, tática, prática, exata, não na realidade especulativa de algum tipo de lucidez ou algum tipo de ontologia. Porque dentre tantas ontologias que a gente pode imaginar, que o real é esse daí que a gente tem até um distanciamento e um zoom sobre o real, o traumático. De que ontologia estamos falando? Estamos falando da ontologia do ser? Qual tipo de ser que é? Porque se você for o seu ser, o seu ontológico, você já se confronta com o ontológico de outra pessoa que é totalmente diferente do seu. Isso aí cai no campo da sociologia e da antropologia, que se chama antagonismo social. E a gente pode fazer aqui até uma baliza interdisciplinar. Já falando com tanta cientificidade, filosofia e psicologia, essas ciências, com maestria. Sabe com o quê? Hermetismo. Você já envolve. Lacan vai dizer que é sideração. Ah, o cara acredita que os planetas têm uma alma. E essa energia vai influenciar no seu pensamento. Isso aí é um pensamento que cai na teoria do correlacionismo ou do sincretismo em relação a essa funcionalidade de um discurso que se é moldado por uma crença estruturante. É um tipo de filosofia teórica da estrutura do inconsciente, do que você vê como que está embaixo. Por exemplo, o embaixo é aqui o ego. Quando você sincroniza o seu ego, por exemplo, o ego para Lacan é o grande outro. O que é o grande outro? A figura paterna, a figura de autoridade, a sua família, as instituições democráticas, a escola, eu. Então vamos lá. Vamos aos quatro
discursos lacanianos. Primeiro, o discurso da histérica. O discurso da histérica é estruturado como uma pergunta-chave. Por que eu sofro? Qual que é a metáfora? Porque está no significado, sobre o significante do nome, que a histérica procura uma resposta a esse primeiro tempo. O primeiro tempo se chama primeiro tempo de investigação, porque a gente tem a pergunta. Isso recai no grafo do desejo de Lacan, que ele se pergunta, o que quero? É a mesma coisa que a histérica fala. Pergunta, o que quero? O que é o superego? E o que o superego, do superego da histérica quer? A superego da histérica quer a realidade. O conceito de realidade, não da realidade que você pensa que é uma realidade, porque existem tantas infinitas realidades que a gente pode acabar até tropeçando, batendo canela, mas nada disso. Vamos lá. A histérica. A, S. S1, S2. A. A histérica produz o objeto A mais de gozar. Mas onde está o sujeito barrado? O sujeito barrado está no inconsciente. Está aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Metonimia, metáfora. Metonimia, metáfora. A histérica é guiada pela uma metáfora, que é a inversão do homem, que tem como arquitetura de neurose a metonimia. Enquanto a mulher for na metáfora, o homem vai na metamania, metominia. Então esse diálogo entre metáfora e metominia é a simetria intersubjetiva de cada razão subjetiva quando a gente fala de pessoas, de gente. E aqui eu não estou dando exemplo, não estou mandando mensagem direta, não quero nada disso. Eu estou vindo, fazendo o meu trabalho claramente, professando aqui minha aula, ministrando minha aula, para que vocês entendam o que é metonimia, como se dá o processo lá que ele herdou de Fernando Saussure, o francês, o linguista, e como Lacan estruturou os 4 discursos, porque são 5 discursos na verdade, mas 4 discursos são clínicos. E o 5º discurso, que é a sua cabeça, que é o capitalismo, é o discurso que ennoda todos os outros 4 discursos, 2 no subconsciente e mais 2 no inconsciente. Os 2 últimos discursos, que é o discurso do analista e o discurso do analista e o discurso universitário, estão no inconsciente. Os 2 discursos da analista e da histérica e do analista da histérica, analista, histérico, analista, universitário do mestre. Eu acho que são esses 4, né? Mas não nessa ordem. Mas vamos lá, está estruturado assim: 2 aqui, 2 no meio, no ego, e 1 na consciência, que é o capitalismo. Quanto mais você lida com essas questões de reais, de simbólicos, mas Zizek nos avisa que não é para a gente adentrar tanto o campo do real, porque o campo do real é o virtual e o campo do virtual é do imaginário. Se a gente sofre uma violência no campo do imaginário, a gente tem um trauma, a gente para de criar, a gente tem perda de lucidez criativa, perda de imaginação, perda de contato físico com a realidade, um distanciamento com a realidade. A gente tem esses sintomas que são característicos de uma neurose depressiva. E nas neuroses depressivas, a gente sempre pensa, o pior vai acontecer, eu estou muito triste, o externo está me julgando, é isso, é aquilo. Não, isso daí é um funcionamento, eu como neuropsicólogo tenho que dizer para vocês, isso aí é um funcionamento de psicologia clínica e psicanálise com filosofia e com administração. Só isso. Com neuropsicologia, quando você tem um multiprofissional como eu, Pedro Victor, você aprende que todo esse capital de capitalismo deixa qualquer professor maluco. O professor precisa de recurso. Precisa de recurso. Então já deixa o seu like, porque é um recurso. É o seu objeto a mais de gozar. E você está sendo histérico porque você quer mais produção do meu discurso de mestre, que tem como metáfora o objeto a mais de gozar, ou seja, o objeto causa desejo, ou seja, ensinar, propõe, e o S barrado
O sujeito barrado pelo inconsciente é o sujeito que está na linguagem, está na cultura, está pensando, está capitalístico e está produzindo. É-se um e produz no outro o conhecimento, que é o sentido do conhecimento, a lógica do conhecimento, o real do conhecimento, e o S2, a produção. O conhecimento que está na gama da intersubjetividade, que pode ser interpretado ou não, validado, reconhecido ou não, pode ser interpretado conforme a livre e espontânea vontade das pessoas, do autodeterminantes aí, dos sujeitos, da autonomia moral do sujeito. Se você caiu na minha aula de paraquedas, você está de parabéns. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Primeiro módulo. Lacan propôs um retorno a Freud. Por que o retorno a Freud? Porque Lacan era linguista também e Freud era neurologista. Lacan critica a psicologia do ego de Freud, por isso que ele propõe um retorno a Freud. É como se você fosse zizekiano e propusera um retorno a Hegel, como diz Zizek. Você é zizekiano e você quer um retorno a Hegel. O inconsciente não é biológico, é simbólico, Lacan, tá vendo? Ele tem um retorno entre aspas, um retorno que não é retorno, é um retorno do que foi calcado lá por Lacan e que agora está se deslocando, está se movendo para o sujeito dividido pela linguagem, ou seja, a dualidade, a sua individualidade, a minha individualidade, a individualidade de outrem, a individualidade de qualquer pessoa desse mundo. Porque você é, no seu ontológico, o ontológico quer dizer é. O ontológico é o ser. O é o mover. Se você... Existem duas questões de psicopatologia aqui que eu devo dar uma psicoeducação básica. O é do ser é o é do mover. Ser e é mover a o que é. E o que é somente o presente daquilo que a gente recebe como graça benedicente. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. E afinal, o que é o inconsciente? O inconsciente é o Espírito Santo. O inconsciente é o Espírito Santo, é a volição, é o invisível, é o traumático, é o real, propriamente dito. É o que não pode ser tocado. O que, por causa da graça, o estado de graça, o inconsciente é o real que não pode ser tocado. Já o simbólico é o ego e o imaginário é o superego, o campo aí onde você pensa sobre as motivos, decisões, arbitrariedade, moral e ética, tecnologias, enfim. Esse é o super eu. O super eu, que também não pode ser tão super eu, porque a gente já está num super eu aqui na minha classe, na minha aula de psicologia. O super eu que queria seria o homem científico, o homem que não está só condicionado por ciência, pela especialidade científica, mas o homem que é um homem de ciência. Módulo 2, linguagem e significante. Significante vai significado. O significante é a imagem. O significado é a imagem acústica. O significante está sobre o significado. O significante é o que tem a subjetividade do sonoro. Se o sonoro é o sentido, o significado, sentido e significado é a mesma coisa, o significante é a representação do que é a imagem acústica, do que dá o sentido, ou seja, o real. A cadeia significante. Um significante só é um significante em representação a outro significante. Por isso que na lógica de René Descartes, a gente tem que encadear os significantes mestres. Porque o significante mestre é o que dá ao mestre, o discurso do mestre, o direito de gozar no seu próprio sintoma. Metáfora e metonímia. Zizek já propõe alguma coisa metafaronímica, que é uma mistura de metáfora com metonimia, que dá aí uma congruência, uma ambivalência, tipo homem e mulher. Freud, o que diz Freud sobre a sexualidade? A sexualidade é uma psicopatologia. Freud diz isso, a sexualidade é uma psicopatologia. Para que haja amor, o homem tem que ser fêmea e a fêmea tem que ser homem, é um carnaval.
Não é? Eu acho que não. Tenho certeza que não. O estádio do espelho. Apesar de que o mundo tá todo... O mundo tá perdido. Eu não quero nem falar sobre o mundo. O estádio do espelho. Formação do eu. É como eu me vejo, como você se vê. O eu é diferente do self, e é diferente do ego, e é diferente da identidade. Entenda bem. Eu não sou formado em psicologia, eu sou especialista em psicologia, mas eu posso dizer isso pra você. O eu é o quê? O eu não é o ego. O eu é o eu lírico, você. Eu que represento eu. Na minha consciência, eu. Eu sou Pedro Lucas Bonfim, sou professor e aqui está a minha aula. E a minha aula, na formação do eu, o eu só se forma quando ele é concatenado para outro significante de acordo com o seu desejo. E qual é o desejo dessa aula? Que você aprenda psicologia na prática. O estado de espelho. O ego. Agora, o que é o ego? O ego é a fonte da falsa consciência. A ilusão para além do bem e do mal. É o blind spot de Zizek, que quer dizer, olha, eu não estou vendo o meu pecado. Eu não estou vendo nenhum pecado da face da terra. Eu, neurótico ou paranoico, não estou vendo a minha paranoia. Por isso eu me estou no discurso do mestre que se previne da paranoia, porque eu tenho um discurso capitalista que me posiciona como maestro dos discursos societais. Olha só que legal. Aí, e o self? O que é o self? O self é o sujeito capitalista. O capitalista, o discurso do capitalista é o self. Cada um tem o seu self, cada um tem o seu modo de capitalismo. Nesse mundo de capitalismo, cada um tem a sua onda, a sua forma. E no Brasil, como a ausência política da liberdade individual para a gente se expressar, aqui está a minha aula e a minha aula pode se expandir, pode ter suas idiosincrasias, pode ter suas verossimilhanças, pode ter suas correlações e pode ter também a crítica, que é o colapso, que seria a crítica, o absoluto, o reducionismo lógico, a lógica, e outro tipo de lógica, e por aí vai o campo das ciências, e da filosofia e da psicologia. Narcisismo, alienação na imagem. Estado de espelho, narcisismo primário. Ah, eu me apaixonei, eu sou lindo, eu adoro minha barba, eu adoro meu cabelo, eu adoro meus olhos, olhos de pessoa que chora. Ah, eu adoro Jesus Cristo, eu adoro música cristã, católica, gregoriana. E o que é o narcisismo estrutural? É o estado de santuário interior, antes Adão e Eva. Só isso. Antes do pecado, antes da queda do homem. Antes do pecado, você está consciente. Porque quando você está inconsciente, você está sendo metralhado cegamente pelo ID. Você está no ego. Você ainda está curtindo a fase. Ah, eu estou na minha adolescência. Adoro essa ideologia. Ah, eu estou na minha vida juvenil adulta. Estou gostando porque estou gastando minha fisiologia, no meu fisiologismo. Tô forte, faço academia, tenho um ego bom, tenho um carro bom, tenho uma namorada linda. Não. A gente deve cortar aqui. O analista sou eu corto. O corte significa o quê? O corte na análise significa que não é para ser assim. Porque a ideologia serve para concatenar o sujeito com blind spots, pontos cegos da paralaxe. A paralaxe é justamente a simetria, um gaze, diz Zizek. Gaze é você visualizar, não na porcaria de cultura de nova era. Nada a ver com isso. Nada a ver, porque isso aí virou neurose obsessivo-compulsiva societal. Uma crítica que não é bem entendido criticamente se torna uma loucura política e economicamente. Se torna uma tragédia grega nesse país. O eu é uma construção imaginária, não essência. Não essência. Quer dizer o que com isso? O eu é uma construção imaginária. Porque a formação do ego nos permite dizer que a gente é a substância que move o verbo. A gente é a substância que move o verbo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, sendo substância, a gente é anterior à essência. Porque a gente é substantivo. A gente move o verbo. A gente sabe que a gente é, mas não pode se assumir.
Módulo 4. Vamos lá. Os registros real, simbólico e imaginário. O real, o impossível. O simbólico, linguagem, lei. Imaginário, imagens e ilusões. Ou seja, imaginário, ciências, vai para todas, principalmente as ocultas. Simbólico, linguagem, pensamento correto, atenção correta, julgamento correto, consciência correta, atenção correta, comportamento correto, virtude correta. O real, o impossível. Quando tem um fantasma da consciência, o fantôme, não o fantema, que é a neurose estrutural, capitalística, que um sujeito tem, que discursa todo o seu portfólio acadêmico, mas não é isso. O real é o impossível. Toda vez que você vê um real, saiba, isso é só um real. Nada. Nada. E gente balançando o copo, festejando compulsivamente. O real de hoje em dia é a guerra. A guerra lá no Oriente Médio, a conspiração dos movimentos de avivamento em Jesus Cristo, esse tipo de coisa, as neuroses religiosas, as neuroses societais, as neuroses e as paranoias de perseguição, as paranoias de contato, as paranoias de poder, as paranoias de desejo, as paranoias de influência. Tudo isso é nova era, tudo isso é coisa satânica. Se você caiu na era de Aquário, você está frito. Aplicação clínica, diagnóstico estrutural. O meu diagnóstico estrutural eu já dei. Porque se você cair na era de Aquário, você está frito? Porque você vai se deixar levar pela manada, você vai se tornar uma manada. E você vai estar sendo Maria, vai com as outras achando que está certo, mas você está sob uma influência ideológica. Capítulo 5. O complexo de Édipo. Função do pai: prover a verdade, que é a realidade. A lei simbólica. O que é a lei simbólica? É o que é aceito numa cultura, numa sociedade como correto, como ético e moral. E o que é a castração? A castração é o corte dentro do nonsense entre imaginário, simbólico e real. É aí que é a castração. No Triskel, no dom borromeano, a episteme, o conhecimento, é o que fica ali de real que você produz. É o episteme, é a castração, ou seja, não há nada errado em relação à neurose que tem retorno do recalcado. Corta, apaga, não tem nada a ver com isso. Segunda coisa, castração não tem nada a ver com o falo, e o falo não representa o órgão genital masculino. O falo é uma representação, se você for usar a teoria lá dos mitos hindu, o falo é o Singa, que você molha, Shiva, o Espírito Santo. Não, castração não tem nada a ver com isso, porque o falo é a representação da fala. E a representação da fala tem a ver com a castração do modo do imaginário que leva às artes, que leva à loucura. Tá aí. A castração tá nisso. A castração lacaniana serve para que você fique em graça com o Espírito Santo de Deus, ou seja, sua conexão monista. Conceito central: entrada na cultura. Perda mais estruturação. Qual que é a perda? Justamente, a perda é o objeto a mais de gozar. A perda é o contato brutal com a realidade. Niilismo, fisiologismo, começamos do zero. Estruturação, aí lá vem o estruturalismo. Tá, o nome do pai agora. O nome do pai é o nome do significante, nome do pé. Nome do pé ou nome do pai? Significante. Metáfora paterna. O que quer dizer a metáfora paterna? A metáfora paterna é eu sou. Só isso. Não tem nada a ver com nova era, não. Não tem nada a ver com compulsão, não. Não tem nada a ver com as neuroses diárias da mente, das corrupções, das latências, dos lapsos. Isso tem a ver com a organização psíquica. A metáfora paterna é a completude do ego que está em si, a integralidade do sujeito. O sujeito íntegro, não tem nada a ver com cultura.
organização psíquica. É aí que está a castração. A metáfora paterna serve para a subjetificação da individualidade, onde o eu imaginário se forma. A psicose, fora a oclusão, é justamente os fenômenos de loucura da imaginação. Se a gente for para o campo da imaginação, você vai ter psicose, esquizofrenia e paranoia. Além de outro tipo de arte. Ou você pode ser um artista surrealista, ou você pode ser um evangélico profanador, ou um evangélico profeta, porque existem, ou um ateu divino, de Deus. De Deus não dá, porque ateu de Deus já é complicado. Módulo 7. Estruturas clínicas. Neurose, histeria e obsessão. Neurose, histeria e obsessão. A neurose tem dois tipos de neurose. Na verdade são três, né? A histeria, que é a feminina, no caso, e a neurose masculina, e a obsessão, que é a obsessão-compulsão. Outra estrutura clínica, a psicose, que é a melancolia, e a esquizofrenia, que é a paranoia. E a perversão, que é a psicopatia. Aplicação. Vamos dar uma aplicação, um diagnóstico diferencial. Eu vejo que 70% é paranoico. Mas aí, a paranoia, quando você vê a paranoia e eles percebem que eles são paranoicos, eles se perguntam, por que eu estou na paranoia? Já que o analista me leu. O analista leu o sujeito. O sujeito órgão social, porque eles estão vivendo num delusionismo ainda. Eles não estão no campo de Freud, de Lacan. Eles estão no campo de Deleuze. Eles estão no corpo sem órgãos. Eles estão nos rizomas, acreditando no mundo imaginário que eles acreditavam ser essa realidade. Mas não chegaram nem perto do real, porque o real é impossível. E não tem nada a ver com religião. Desejo, o desejo do outro. O desejo do eu não é desejo do outro. É lógico, porque o inconsciente é governado por essa metáfora. Falha estrutural. É a falha de que eu não preciso do real. Eu não preciso do real. E essa é a metáfora e a metonimia que faz o fluxo do capitalismo circular, 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 e você dá meu joinha, 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 e perguntando o que é o real para mim. Eu falo que é real para você. Objeto A, mas de gozar. O objeto A, que Lacan quer dizer, é o objeto petit A. O petit A é o objeto que a gente busca, que a gente tem como essência, a essência do real, do que é representável como real, o que é figura paterna do outro como real e como a subjetividade vai subjetificar ou transsubjetivizar para um real que seja real para você. O que vem de Deus para você. Ou seja, o que vem do outro, de você mesmo. Não do outro, mas de você mesmo. Para você. Aí você guarda para você, você se recolhe, aí você está um indivíduo realmente espiritualizado, individualizado, civilizado, docilizado. Você não é Nietzscheanamente falando, a manada. E a manada não é você. O desejo nunca é plenamente satisfeito. Se a gente for pensar no lado de Hegel, Hegel vai com a filosofia do direito, a fenomenologia do direito e fenomenologia do espírito. Hegel vai dizer, você sonhador metacapitalista ou metafísico, você está no sonho ainda, acorda, caiu no sonho do outro, foi do inconsciente, pirou a cabeça. Modo 9, gozo, juiscência, prazer é uma coisa, gozo é o juiscência, a graça. Excesso e sofrimento, prazer está no excesso. Tudo que você gasta de líbido nas atividades de prazer, Zizek diz que é uma metástase, um câncer de neurose. Então não tem mais graça, perde a graça. Tudo que é saturado perde a graça. E o gozo, que é a juiscência, sofrimento. Porque a alegria está no sofrimento e o sofrimento está na alegria. É lógico, é dual, é excessos. Gozo na repetição. Porque a gente tem essa radical repetição compulsiva obsessiva no gozo da repetição. Porque a gente falha em não estar satisfeito pelo que a gente faz. Mas não é pelo que a gente faz, é pelo que a gente é. O caráter do sujeito adulto, quando criança, é o que define a criancice do adulto, que é
o seu lado mais sublime de existir. O sintoma, aí está o sintoma, isso é um sintoma. Eu falei filosoficamente, mas aí é um sintoma. Sintoma como linguagem. Olha, você não é mais criança, eu não sou mais criança, ninguém é criança. Então, diga adeus para suas filosofias, as suas ideologias inconscientes, porque Zizek, a gente está vivendo tempos zizekianos. Ideologia é o que eu estou praticando sem saber que eu estou fazendo mal, mas eu estou fazendo. Isso é um tipo de ideologia. É a visão cega, o blind spot total do ego. Eu sou tão egoísta, tão egoísta, tão egoísta, o meu ego está tão inflado, tão inflado, tão inflado, que eu sinto, se eu pegar um revólver aqui e atirar, eu vou viver. Não, você vai morrer. Isso daí é considerado loucura, suicida e você não vai ter nada. Sintoma, fase tardia de Lacan. Sintoma como linguagem, quer dizer, justamente você pega um apanhado, uma evidência, uma ideia, Platão, Sócrates, Aristóteles, e coloca no campo da psicanálise dos adolescentes. E já o sintoma, fase tardia de Lacan. Sintoma, Saint Home. Saint Home é a morada do santo, galera. A morada do santo é onde você está na graça de agir, de produzir. É isso que o capitalismo produz. Quando você tem capital simbólico, você está produzindo valor. Módulo 11. Clínica lacaniana. Escuta analítica, eu estou te escutando. Interpretação, estou interpretando o mito. A metáfora, a metonimia e o corte analítico. Não existe. Niilismo. Técnica. Não estou aqui para dar conselho, mas já dando os meus conselhos, porque eu sou especialista também em psicologia do aconselhamento. Interpretar o significante mestre. Não o significante, o significante mestre. Cada um tem o seu. Eu sou meu significante mestre e eu estou concatenando todos os nichos de ideias, esses complexos de Édipo que chega até mim e faço uma análise dizendo, você tem suas paranoias, neuroses bestiais. Você, fulano, tem suas psicoses que você direciona como projeção neurótica para o meu grande outro. Você projeta demais, fala muito, você aplaude muito, você baba muito, você isso, você aquilo. Isso aqui é leitura psicanalítica. Verdade e linguagem. Relação com o Slavoj Zizek, primeiro. Justamente, a estrutura do capitalismo não é a estrutura do capitalismo. Foi sintomatologizada politicamente e gradualmente para a social-democracia, no mínimo, que é um tipo de liberalismo que mais se aproxima das ideias das doutrinas vermelhas. Verdade e linguagem, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Se eu falo, eu pratico o estado de espelho, o outro me dá justamente isso que eu estou falando que eles são. Se eu estou apontando para eles, eles são. O poder de influência vem aí, ó. Aí eles vão dizer, não, eu não sou. Ou eles vão afirmar que não são para dizer que são. Aí eles vão ser fascistas. Sujeito na contemporaneidade. Sujeito na contemporaneidade, galera, é saber que você é especial para Deus. Porque você é do Espírito Santo de Deus. Você está feliz porque você está, como Zizek diz, jouissance do sintoma. Ou seja, no Saint Home, a paz que transcende qualquer entendimento. Mas eu, como filósofo e especialista em psicologia, devo advertir-lhe: cuidado com as ansiedades e as neuroses sociológicas das perspectivas que caíram num void. Porque esse void não é o meu void que eles caíram na derrisão da histérica. A histérica diz isso. O que a histérica diz? O sujeito histérico. O sujeito histérico tem uma indignação porque quer bater. Tem agressividade. Não sabe qual que é a doença que está causando no sujeito, na histeria. E não sabe qual que é a pergunta. Não tem conhecimento, não tem base, não tem firmeza, não tem nada. Só resta perguntar pelo analista. Analista, você pode me dar um corte analítico aqui para me ajudar? Eu vou falar, não. Eu aprendi, não se ajude sozinho. Você deve aprender, se ajude sozinho também. Você ali, só nas neuroses e nas projeções, não procure ajuda com mais ninguém e não peça ajuda a mais ninguém. Você que projeta em todo mundo suas asneiras, suas besteiras, fique na sua e não se meta.
É aí que eu utilizo agora a minha metodologia pedagógica. O método 7. Saúde, educação, trabalho e esporte. Saúde, equilíbrio psíquico via compreensão do inconsciente. Educação, domínio teórico profundo. Trabalho, aplicação clínica ou consultiva, que eu estou fazendo. E regulação, esporte, regulação corporal. Redução da ansiedade. Tudo que você enxerga como sintoma de vários sujeitos, quando você tem uma aula, e nessa minha aula que você está tendo, você deve estar se perguntando, o cara parece que me conhece desde quando eu não era nem nascido, o cara já me conhecia. Tá, mas eu não sou o cara, mas essa pessoa também, não sei. Não quero falar sobre religião. Resultados esperados. Você vai interpretar seus sintomas como linguagem e vai colocar a psicanálise como... Porque a psicanálise é a filosofia da religião da burguesia. Quando você tira esse capital simbólico da sociedade, você desestrutura a sociedade, a imbecilidade e idiotabilidade, o otarismo. Otários. O que são os otários e os imbecis? São os Maria vai com as outras, são os grupinhos, são os gropelhos. Grupinhos gropelhos. E é por aqui que eu vou terminando essa aula e eu vou um pouquinho mais além. Eu devo ir mais além. Eu devo ir mais além. Eu devo ir mais além. Já se trata de uma questão deontológica. Eu vou falar. Essa videoaula se chama Dialética do Espírito e o Inconsciente Estruturado. Uma síntese entre Hegel e Lacan para o bem-estar psíquico contemporâneo. Não. O que diz a Bíblia? Homem que confia no homem é o quê? Tolo. Os que zombam, tolos, porque confiou em algum homem. Homem que se afirma ser homem. É homem? Não sei. Você sabe? Eu não sei. Eu não preciso me afirmar para ter minha sexualidade definida. Eu criei um artigo e nesse artigo eu estou muito feliz, mas eu vou terminar a aula por aqui. Eu vou deixar essa grande indagação para vocês, esse retorno a Freud para vocês, que nesse retorno a Freud você possa revisitar com Hegel a questão da sua sexualidade, para não pensar na minha sexualidade, nem vir projetar a sua sexualidade sobre a minha sexualidade, porque eu não sou lobisomem. Eu sou um ser divino, um ser de luz. Obrigado, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, por essa aula consultiva, aconselhadora e consultora dos seus problemas analíticos, que não tem nada a ver com fase anal, que é uma criança de 3 anos de idade, que não sabe nem limpar a bunda. Só isso. Tá fedendo? Ai, ai. É aí que eu termino. Mas eu devo ler a introdução do artigo que eu fiz aqui, ó. A questão da mente, tradicionalmente abordada tanto pela filosofia quanto pela psicologia, assume uma complexidade singular quando examinada sob a lente da dialética hegeliana e da psicanálise lacaniana. Enquanto Hegel concebe a mente como manifestação do espírito em processo de autodesenvolvimento, Lacan redefine o sujeito como efeito da linguagem, estruturado por uma falta constitutiva. Sim, a falta, o nome do pai, o não do pai. Por que a gente diz não? Porque é o nome do pai. Yao. Não é Yao o nome do pai? Não, o nome do pai é não do pai, não do pai. Se você vai nessa castração psicótica, você está se livrando, você está negando a psicose, você está afastando a psicose, porque isso é impossível. Já cairia no campo da psicologia abnormal, da esquizofrenia ou da paranoia. Não é você, não é você. É o seu biológico que está perturbado, é o seu neurológico e o seu neuropsicológico que está perturbado. Então, a filosofia da mente em Hegel, espírito, negatividade e autoconsciência. Na obra Fenomenologia do Espírito, de Hegel, apresenta a mente não como substância estática, mas como processo. O espírito, Geist, realiza-se por meio de um movimento dialético. Tese, afirmação, antítese, negação, síntese, superação.
A negatividade não é destrutiva, mas produtiva. Ela permite a transformação da consciência em autoconsciência. O sujeito só se conhece ao se confrontar com o outro, porque o sujeito é o outro. O sujeito é o outro. O sujeito, quando lida com o outro, a mãe. O outro é minha mãe. O outro é o pai e a mãe, a figura paterna e materna, a mesma coisa. O sujeito em Lacan, linguagem falta inconsciente. Na releitura de Freud, Lacan afirma o inconsciente é estruturado como uma linguagem. O sujeito lacaniano é dividido, barrado pela linguagem, porque está no mundo, determinado pelo significante, marcado pela falta. Desejo, sempre mediado pelo outro. Se o outro não prover para mim, como é que eu vou reconhecer que eu recebi do outro? Objeto A, causa do desejo. Qual que é a causa do desejo? É a substancialidade que você se permite dialetizar com o outro, as construções societais. Mas eu não quero falar de psicologia contemporânea para não alardear problema. E de problema, todo mundo já tem os seus. Convergências estruturais, dialética e estrutura. A aproximação entre Hegel e Lacan não é superficial, trata-se de uma convergência estrutural profunda. Hegel, negatividade. Lacan, falta. Hegel, espírito. Lacan, sujeito. Hegel, dialética. Lacan, cadeia significante. Hegel, reconhecimento. Lacan, desejo do outro. Hegel, superação. Lacan, interpretação analítica. Ambos rejeitam a ideia de um eu autônomo e transparente. O sujeito é sempre mediado pela história, Hegel, ou pela linguagem, Lacan. Sofrimento como movimento. Há uma reinterpretação filosófica ou clínica. Na cultura contemporânea, marcada por ansiedade e fragmentação, o que eu disse? O sofrimento é frequentemente patologizado. No entanto, para Hegel, o conflito é motor do espírito. Cada um tem o seu. Para Lacan, o sintoma é uma formação do sentido. O sofrimento é linguagem em transformação. Assim, em vez de eliminar o sintoma, a abordagem íntegra propõe escutá-lo, interpretá-lo, integrá-lo. Implicações para o bem-estar pessoal. Assim, Hegel e Lacan oferecem uma nova ética do bem-estar. A aceitação da divisão interna, a reinterpretação do desejo, uso da linguagem como cura, dialética da vida cotidiana. Método aplicado, método filosófico clínico. Nomeação, Lacan, Hegel, negatividade. Negatividade é aceitar o conflito como motor. Nomeação, identificar os significantes do sofrimento. Interpretação, reconfigurar o sentido do sintoma. Integração, produzir uma nova posição subjetiva. A articulação entre filosofia da mente e psicanálise revela que o bem-estar não é ausência de dor, mas capacidade de simbolização. Essa perspectiva desafia modelos biomédicos e reducionistas e abre espaço para uma abordagem mais humanista e estrutural. Conclusão: a síntese entre Hegel e Lacan permite compreender o sujeito como processo em constante transformação, atravessado por linguagem, desejo e negatividade. O bem-estar, nesse contexto, emerge não da eliminação do conflito, mas de sua elaboração simbólica. Tá bom, agora, tá vendo? As paranoias, eles já surtaram, já tiveram um momentinho deles sobre mim, já fizeram a panelinha, o trenzinho da agonia já me agonizou. E eu tô terminando minha aula para dizer para vocês que eu não tenho ansiedade. Ansiedade comigo eu mato no suor do trabalho, porque hoje é dia do sofredor trabalhador do Brasil. E eu acho que não tem nenhuma incutição psicótica comigo não, porque ainda não estou ouvindo direito. Eu acho que falaram alguma besteirinha ali na esquina, os pagão falou alguma coisa ali dos gentios, o gentio falou para os pagãos pagar, aí o gentio foi lá e pagou para eles. Aí eles estão lá, febricitando, em alegria ou é agonia? Eu acho que é agonia, tchau. E eu não fico com essas antipatias populistas, derrisórias, sou mais eu, não você. Obrigado pela aula, fique em paz, seja de luz, e até a próxima aula. Tchau.